É o seguinte, né? No jogo contra o Juventude, na vitória lá por 2-0, no último final de semana lá em Caxias, o Aníbal Moreno recebeu o 3º cartão amarelo, então vai cumprir suspensão. E aí fica aquela dúvida pro Abel Ferreira definir. Vai jogar o M. Martínez ou vai jogar o Bruno Fux lá no meio? Eu acho que aí joga o M. Martínez no clássico, né? Pelo menos essa é a tendência. Vamos ver o que ele vai preparar para esse jogo aí contra o Santos. Não tem, eu acho que o Palmeiras agora, depois de jogar com o Mistão, ele volta a jogar com o que tem de melhor, né, gente? Eu acho que o Abel agora não ele deu aquela segurada na parte física contra o Juventude para jogar exatamente nessa quinta com o que tem de melhor contra o Santos, né? É o que o torcedor quer, viu, Lima? Eu conversei com os torcedores do Palmeiras e eles falando, foco também no Brasileirão. Chegamos, passamos na Libertadores, tudo certo, mas eles querem o título brasileiro também, então não tem que poupar ninguém, não. Principalmente que é clássico, né? Alan da Massa é titular ou não? Vai ser titular ou não? Tá merecendo. Eu acho que deveria. Estamos jogando demais esse moleque, né, mano? A disputa dele é com o Maurício, né, em tese, no time titular. Quando a gente pensa assim, qual que é o time titular do Palmeiras? Então o Carlos Miguel hoje, pra mim, ele tá muito próximo de assumir essa titularidade, mesmo com a volta do Everton. Do Everton, aliás, desculpa. Aí você tem a dupla de zaga, né, que é o GG e o Murilo. O Kelvin é titular hoje, absoluto também na direita, ganhou a posição do Gia e Piquerez na esquerda. Aí o Aníbal é o primeiro homem de meio campo, que eu considero titular, mas o M. Martínez deve ser, ou o Fux até, nessa partida diante do Santos, né, porque o Aníbal tá fora. O Andréas Pereira, ele se consolida como segundo homem de meio campo, já que o Evangelista, ele tá fora. Aí Flaco Lopes e o Vitor Roque no ataque, e o Felipe Anderson para mim é titular, apesar de não ter jogado contra a LDU o segundo jogo, ter ficado meio chateado, mas ele vai bem diante do Juventude, para mim ele retoma a titularidade. Acho que foi muito mais pontual o Abel colocar o Sosa, né, contra a LDU pelas características do Sosa. E aí a única vaga em aberto para mim no Palmeiras hoje é essa meia direita, digamos assim, que a disputa tá entre o Veiga, o Maurício em tese é o titular, mas o Alan, para mim, ele vai ganhar a posição, se é que já não ganhou. E tem o Veiga ali também, né? Que o Veiga ele foi importante contra a LDU, também participou do gol diante do Juventude. Então, para mim, assim, a maior dúvida, pensando amanhã a final de Libertadores, o Abel, quem que ele vai colocar ali nessa meia direita? Então vai ter essa opção do Veiga, que é esse cara que traz essa memória afetiva muito boa de jogador decisivo. Você vai ter, eventualmente, o Maurício, que também é um jogador extremamente coletivo, importante, que aparece em alguns momentos-chave. E você vai ter o Alan, que detonou, destruiu a LDU. Eu acho que é conforme o adversário. Quando você também precisa segurar um pouco mais a bola, você coloca um Rafael Veiga, que controla mais a jogada. Quando você precisa mais de intensidade ou de gols, como aconteceu no jogo contra a LDU, você tem a juventude do Alan, e ali eu vejo o Maurício, quando você precisa também de um cara até para encostar mais, você faz até uma alternância ali com o Flaco Lopes, que o Flaco dá um passo mais atrás e o Maurício acaba chegando um pouco mais. Concordo. Então acho que vai muito com relação ao adversário que você tem. E a lateral direita também ali eu acho que vai muito com o adversário, porque são características diferentes do Giai e do Kelvin. Mas ele tá colocando, aí eu já discordo, porque o Abel ele tá colocando o Kelvin mesmo em partidas que, em tese, o Palmeiras teria que se defender mais. Como contra o River Plate jogando no Monumental. Isso contra a LDU jogando em Quito. Então, assim, pra mim, o Kelvin, quando ele tá em condições, ele joga praticamente todas as partidas, né? Agora, em relação a esses jogadores de lado, eu concordo com você. Quando os titulares em tese, Maurício e o Felipe Anderson. Eu concordo também. E aí, ele vai no jogo decisivo diante da LDU, ele tira os dois. Ele coloca o Alan e o Sosa, que são jogadores mais agudos, do 1x1, que tem muita força, que tem essa capacidade de quebrar linhas. Então ele muda a característica para esse jogo. E tem o Veiga, que o Veiga é jogador de partida grande, de jogo decisivo. Então, eventualmente, só que assim, o Veiga, em relação aos concorrentes, ele deve muito na questão física. Ele fica muito abaixo. Então, assim, sempre o torcedor do Palmeiras vai dar aquela esperança, putz, o Veiga ele faz gol importante, gol em final, etc. Mas pode ser aquele jogo que o Veiga ele desapareça, porque fisicamente ele não tá 100%. Perguntar isso, ele não ganhou uma confiança extra, porque nesse último jogo ele resolveu. Sim. Né? Não poderia dar uma sequência pro Veiga, para ele continuar com a confiança e voltar a ter aquele ótimo futebol que ele tinha? Então, o Abel, ele sonha com isso, claramente. Você vê que ele aposta muito no Veiga. Mesmo o Veiga embaixo, ele foi apostando. Eu acho que, assim, o Veiga ele tinha dois problemas
grandes. Um era físico, outro era psicológico. Aparentemente, a questão psicológica ele supera já. Ele superou, ele ganhou a confiança. E fisicamente ele está melhorando, mas ele está abaixo ainda dos companheiros. Quando você pega o Alan, o Maurício, o Sousa, o Felipe Anderson, o Andreas Pereira, assim, o nível físico desses jogadores, esse nível ele está acima ainda em relação ao Veiga. Então o Veiga ainda falta encostar nesses caras em relação ao condicionamento dele. E um cara que teve uma queda mais considerável desde o começo da temporada, que começou o ano como titular, elogiávamos aqui no tempo de jogo, é o Facundo Torres. Sumiu, esse aí, desapareceu, o Facundo, jogou contra o Juventude, cara, né? Mas... não tem uma explicação, mesmo, cara. Porque ele era o titular absoluto. Falávamos também dessa questão da ajuda que ele tinha naquela primeira linha de marcação. Trabalho mas sujo, agora né? Rapaz. Agora, o Rani, a gente fala que alguns jogadores têm a característica de ser jogador de segundo tempo, de entrar pro segundo tempo e resolver. E acontece muito no futebol. O Veiga pode ter se tornado isso? Ele pode ter se tornado, tanto que contra a LDU ele entra no segundo tempo, mas com certeza ele não vai ficar conformado. Ele não vai ficar conformado sendo esse jogador que só entra no segundo tempo. Ele com certeza ele vai buscar, ele vai aspirar voltar a ser titular absoluto do Palmeiras. E eu acho que ele tem condições sim. É simples, é fácil não, muito pela concorrência. Ele tem condições. E com o Abel é assim, o Abel, quem tiver melhor vai jogar, e ponto final. Se amanhã depois o Veiga estiver voando fisicamente, tecnicamente e mentalmente bem, o Abel vai ficar feliz da vida em tirar qualquer um para colocar o Veiga. No Palmeiras é assim, o Facundo, que o Sgli citou o exemplo, ele se encaixa muito bem. Você perdeu confiança, você caiu fisicamente, você caiu tecnicamente, você vai lá pro fim da fila e foi o que aconteceu com o Facundo. Boa. Bom, o Vitor Roque foi convocado, né, para a seleção, como já falamos bastante aqui. E a preocupação do Abel talvez não seja nem com o jogo desta quinta-feira, né, que vale aí pela 32ª rodada, mas sim o jogo atrasado, né, contra o Santos, que é no dia 15, porque o Palmeiras, aí o Abel vai ter que quebrar a cabeça, porque não vai contar com o Vitor Roque, né? E também, muito provavelmente, para vocês terem uma ideia, normalmente são convocados pelo Uruguai o Emiliano Martínez, o Piquerez e o Facundo Torres, se bem que o Piquerez na última não foi, né? No Paraguai, o Gustavo Gomes e o Sousa, e na Argentina vêm sendo convocados o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Então você já imaginou, se todos esses forem convocados, ele vai ter que quebrar a cabeça para jogar contra o Santos, esse jogo aí que tá faltando a fazer no dia 15 na Vila Belmiro. E esse jogo é mando do Santos. Isso. Tá. Quinta-feira agora é no Allianz Parque, e o outro jogo no dia 15 é na Vila Belmiro.